Você já sentiu que nasceu para algo maior? Que existe um fogo dentro de você, uma força invisível que te separa dos demais? Se sim, então este vídeo é para você. Hoje eu vou te mostrar por que os escolhidos são os mais perigosos dentro de qualquer ambiente e por que ninguém pode impedir o seu destino. Mas antes de continuar, já deixa o like e se inscreve no canal, porque aqui você encontra o conhecimento que transforma vidas. Agora, quero que você comente: eu reconheço minha força. Esse simples comentário é mais do que um gesto. É um compromisso público com o poder que já existe dentro de você. Há uma energia que envolve aqueles que caminham com propósito, uma força invisível que se manifesta na maneira como olhamos o mundo e como ele nos responde. Os escolhidos não se tornam assim por acidente. Desde cedo, há um fogo ardendo dentro de nós, uma intuição afiada que nos diz que viemos para algo maior. O chamado não é um convite gentil, mas um despertar abrupto, um choque de realidade que nos separa dos que vivem na inércia. Sentimos isso nas pequenas coisas, na forma como questionamos o óbvio, como nos incomodamos com a mediocridade e como a simples ideia de seguir um caminho comum nos causa um desconforto insuportável. Mas atender ao chamado dos escolhidos não é fácil. Ele não vem com um manual, nem com garantias de sucesso imediato. Pelo contrário, carrega consigo um peso enorme, uma responsabilidade de enxergar além do que os outros conseguem ver. O escolhido sente a solidão do topo antes mesmo de começar a escalada. Caminhamos entre aqueles que não compreendem a profundidade de nossa visão, e muitas vezes nos tornamos alvo de olhares desconfiados e palavras venenosas. Mas dentro de nós existe algo inquebrável, um código secreto que nos impede de desistir, um instinto que nos faz seguir em frente mesmo quando tudo parece nos empurrar para trás. A verdadeira questão não é se somos escolhidos, mas sim se estamos prontos para carregar esse fardo. Muitos sentem o chamado, mas poucos têm a coragem de segui-lo. Há um preço para ser grande: sacrifício, resistência, determinação inabalável. Ser escolhido não significa estar acima dos outros, mas sim estar disposto a enfrentar desafios que a maioria jamais ousaria. Não buscamos reconhecimento, não imploramos aceitação. Simplesmente sabemos quem somos e para onde estamos indo. E esse conhecimento, por si só, já nos torna perigosos. Dentro de cada escolhido, há uma chama que jamais se apaga. Enquanto os outros vivem de inspirações momentâneas, motivação frágil e sonhos esquecidos ao amanhecer, nós carregamos algo diferente, um fogo interno que arde dia e noite. Ele é alimentado pelo desejo de transformação, pela fome de superar limites, pela necessidade de deixar uma marca no mundo. Essa chama não precisa ser alardeada, não exige aprovação. Ela simplesmente existe, silenciosa, incontrolável. Às vezes, até tentamos ignorá-la, sufocá-la, para nos encaixar no que os outros esperam de nós. Mas isso nunca dura muito. O escolhido não pode apagar sua própria luz, pois ela faz parte de sua essência. E essa mesma chama que ilumina também pode queimar. Quando pressionados, ridicularizados ou subestimados, o fogo que carregamos se torna um instrumento de destruição para tudo o que tenta nos rebaixar. Não somos cruéis, mas somos imparáveis. Não buscamos guerra, mas sabemos lutar. O erro de quem nos desafia é confundir nossa paciência com fraqueza, nossa calma com submissão. Eles não percebem que cada provocação é como jogar mais lenha na nossa fornalha interna, tornando-nos ainda mais resilientes, mais famintos pela vitória. E quando finalmente decidimos agir, não há barreira que possa conter o incêndio que provocamos. O fogo interior dos escolhidos não pode ser domado porque não vem de fontes externas. Não dependemos da validação alheia, da aprovação de um grupo, da segurança de um sistema pré-estabelecido.
Somos movidos por algo muito mais profundo. Um propósito que transcende circunstâncias, uma força que cresce na adversidade. Podemos até nos calar, observar, esperar o momento certo, mas nunca apagamos. E aqueles que tentarem nos parar, cedo ou tarde, sentirão o calor dessa chama incandescente. Se esse vídeo está falando diretamente com você, saiba que grandes coisas estão prestes a acontecer na sua vida. A casa dos seus sonhos, novas oportunidades e uma transformação gigantesca já estão a caminho. Nada pode impedir um escolhido que reconhece seu próprio poder. E se você sente essa verdade dentro de você, mostre sua gratidão ao universo agora mesmo. Utilize o recurso "Valeu demais" e envie um valor de até $100 como um sinal de que você está pronto para receber tudo o que já é seu por direito. Essa simples atitude fortalece sua energia de conquista e abre ainda mais caminhos para sua vitória. O escolhido não espera, ele age. O erro mais comum que as pessoas cometem ao lidar com um escolhido é confundir seu silêncio com fraqueza. Vivemos em um mundo onde a maioria se esforça para ser ouvida, gritando sua importância a plenos pulmões, tentando convencer os outros de sua relevância. Mas o escolhido não precisa disso. Sua presença, por si só, já diz tudo. Quando entramos em um ambiente, algo muda. Não precisamos levantar a voz para que nos notem, porque nossa energia fala por nós. Nosso olhar observa além das palavras. Nossa mente capta nuances que os outros ignoram. O verdadeiro poder não está em gritar para ser ouvido, mas em permanecer calmo e ainda assim comandar o espaço. Esse tipo de poder assusta. As pessoas não sabem como lidar com alguém que não se abala com provocações, que não se desespera diante de desafios, que não reage como esperado. Elas estão acostumadas a um jogo previsível, onde os fracos se ofendem e os inseguros tentam provar algo. Mas quando um escolhido permanece em silêncio diante da provocação, está apenas analisando, absorvendo, calculando. Ele não reage no impulso, ele responde com precisão. Quando finalmente fala, suas palavras são como lâminas afiadas, cortando através das mentiras, do teatro, da hipocrisia. E quando age, sua movimentação é definitiva, transformadora, impossível de ignorar. A força do silêncio está justamente em sua imprevisibilidade. Enquanto os outros falam demais e revelam seus pontos fracos, nós apenas observamos. O mundo teme aqueles que não se deixam levar pelas emoções momentâneas, porque esses são os verdadeiros estrategistas, os que movem as peças no tabuleiro da vida sem precisar de alarde. O escolhido não se perde em discussões vazias, não se distrai com egos inflados. Ele simplesmente segue seu caminho inabalável. E quando chega o momento certo, sua presença muda o jogo sem que precise levantar um único dedo. A mente do escolhido opera em um nível diferente, e isso incomoda. A maioria das pessoas se contenta em viver dentro dos limites daquilo que foi ensinado a elas. Não questionam, não exploram, não desafiam o sistema. Mas nós, os escolhidos, vemos o que os outros não veem. Conseguimos enxergar padrões onde os outros veem apenas caos. Percebemos intenções antes mesmo de serem verbalizadas. Nossa inteligência não é apenas acadêmica ou técnica. Ela é instintiva, emocional, espiritual. Sabemos quando alguém está mentindo sem precisar de provas. Sentimos a energia das pessoas antes mesmo que abram a boca, e isso nos dá uma vantagem que poucos conseguem entender. Mas essa inteligência assusta. Os medíocres nos chamam de arrogantes, os inseguros tentam nos testar, os manipuladores tentam nos enganar. Todos falham, porque enquanto eles jogam um jogo pequeno, de curto prazo, nós estamos vários passos à frente. Nossa mente é uma fortaleza, e dentro dela
As peças já estão posicionadas antes mesmo que o oponente perceba que está em um tabuleiro. Isso não significa que somos frios ou insensíveis. Pelo contrário, sentimos tudo intensamente. Mas sabemos filtrar, escolher nossas batalhas, entender quando agir e quando simplesmente observar o inevitável acontecer. Essa capacidade de antecipação é o que nos torna perigosos para aqueles que vivem no engano. Eles acham que podem nos manipular, nos iludir, nos usar. Mal sabem que já lemos suas intenções desde o primeiro momento. A paciência do escolhido não é passividade, é estratégia. Esperamos, deixamos que subestimem nossa visão e quando finalmente nos movemos, já estamos tão à frente que o resto do mundo só percebe quando é tarde demais. Nossa inteligência não é um fardo, é um dom. E aqueles que tentam nos derrubar logo descobrem o preço de desafiar quem vê além das aparências. Os escolhidos sempre são subestimados. Sempre. O mundo nos vê e pensa que somos como os outros, que seguimos as mesmas regras, que temos os mesmos limites. Eles confundem nossa calma com submissão, nosso silêncio com incerteza, nossa paciência com fraqueza. Mas a verdade é que estamos apenas aguardando o momento certo. O mundo adora julgar com base nas aparências. E nós permitimos que pensem assim, porque sabemos que o verdadeiro impacto não está no aviso, está no elemento surpresa. A história está cheia de escolhidos que foram desacreditados, ridicularizados, rejeitados, até o momento em que se tornaram imparáveis. Acontece sempre da mesma forma. Primeiro eles riem, depois tentam nos derrubar e, por fim, assistem boquiabertos enquanto conquistamos tudo aquilo que disseram ser impossível. O erro deles é acreditar que estamos jogando o mesmo jogo que eles. Enquanto eles gastam tempo tentando nos diminuir, nós estamos construindo, planejando, crescendo. Eles se perdem em fofocas, intrigas e sabotagens inúteis, enquanto nós nos tornamos a versão mais forte de nós mesmos. E quando finalmente despertamos para nossa verdadeira força, não há mais volta. Os que riram agora observam em silêncio. Os que duvidaram agora tentam se aproximar, mas já é tarde. Não guardamos rancor, porque não precisamos. O escolhido não busca vingança. Busca evolução. E a maior resposta que podemos dar aos que tentaram nos derrubar é continuar subindo, sem olhar para trás. Quem subestima um escolhido sempre se arrepende. Não porque buscamos provar algo, mas porque nunca precisávamos da permissão deles para vencer. Durante grande parte da vida, o escolhido caminha no silêncio, observando, aprendendo, acumulando conhecimento e força sem alarde. Ele não sente necessidade de provar nada a ninguém, pois sua verdadeira batalha não é externa, mas interna. O mundo pode zombar, desacreditar, tentar empurrá-lo para a mediocridade, mas ele segue firme. Seu despertar não acontece por influência externa, mas por uma chamada inevitável vinda de dentro. Um dia, sem aviso, o dragão adormecido dentro dele abre os olhos, e nada jamais será o mesmo. Esse despertar não é súbito, mas sim um acúmulo de pressões, desafios e injustiças que moldam sua essência. As tentativas de desacreditá-lo, as humilhações, as portas fechadas, tudo isso apenas fortalece sua estrutura interna, preparando-o para o momento em que decidirá agir. E quando esse momento chega, ele não apenas se levanta, ele se torna imparável. O fogo que antes queimava em silêncio agora explode em uma força incontrolável, transformando barreiras em cinzas e obstáculos em oportunidades. O erro fatal daqueles que tentaram conter um escolhido é acreditar que ele permaneceria adormecido para sempre. Eles não percebem que cada tentativa de oprimi-lo só serviu para alimentar sua revolução interna. Então, quando ele finalmente se ergue, não há adversário que possa detê-lo. Aquele que um dia foi subestimado agora é temido,
O mundo pode não estar pronto para seu despertar, mas isso nunca foi um problema. O dragão acordou, e ele veio para tomar o que sempre foi seu. O verdadeiro poder não se manifesta na fúria descontrolada, mas na calma inquebrantável diante da adversidade. O escolhido não age por impulso, não se desespera quando pressionado, e isso desarma seus inimigos. Enquanto o mundo se entrega ao caos, ele permanece sereno, analisando, entendendo, esperando. Seu silêncio não é fraqueza, é estratégia. Cada provocação ignorada, cada ataque suportado sem reação imediata, é uma peça se movendo no tabuleiro da vitória. A paciência do escolhido é incompreensível para os comuns. Eles esperam vê-lo explodir, revidar, se perder no calor do momento. Mas ele nunca dá esse prazer aos que tentam derrubá-lo. Ele sabe que cada batalha tem seu tempo certo, que cada movimento tem seu momento exato. Ele não se abala com palavras vazias, nem se deixa levar por emoções momentâneas. Sua força não está na agressividade, mas na solidez de sua convicção. E quando ele finalmente age, seu impacto é devastador. Os que zombavam agora tremem, os que subestimavam agora respeitam, pois entenderam tarde demais que aquele que não se abala também não pode ser vencido. Sua calma não é passividade, é a certeza absoluta de que já venceu, mesmo antes de dar seu primeiro passo. A simples presença de um escolhido é suficiente para incomodar aqueles que vivem na mediocridade. Ele não precisa dizer nada, não precisa se exibir. Sua energia, sua postura, seu olhar já dizem tudo. Ele é um reflexo do que os outros poderiam ser, mas escolheram não ser. E isso os incomoda profundamente, porque ele expõe, sem querer, todas as desculpas que eles contaram a si mesmos para justificar sua estagnação. Os que vivem no conformismo não suportam estar perto de alguém que se recusa a aceitar menos do que merece. Eles sentem sua presença como uma afronta, como um lembrete de que também poderiam ser mais, mas não tiveram coragem. Então, tentam atacá-lo, diminuí-lo, desacreditá-lo. Mas, no fundo, o problema nunca foi o escolhido. Foi o reflexo que ele projeta sobre eles. E é por isso que sua presença muda tudo. Ele não precisa convencer ninguém, não precisa impor sua visão. Apenas sendo quem é, ele transforma o ambiente ao seu redor. Aqueles que estão prontos para crescer se inspiram. Aqueles que ainda estão presos ao medo tentam resistir. Mas a verdade é inevitável. Onde um escolhido pisa, nada mais permanece o mesmo. Ser um escolhido significa, muitas vezes, caminhar sozinho. O preço da grandeza é a solidão, pois poucos conseguem entender o peso que carregamos. Enquanto os outros se satisfazem com distrações, com prazeres momentâneos e com a aceitação da multidão, nós seguimos um caminho diferente. Buscamos algo maior, algo que a maioria nem sequer imagina ser possível. E por isso, não podemos esperar que nos compreendam. Os amigos de infância se afastam. A família duvida. A sociedade nos julga como diferentes demais. Mas essa solidão não é um castigo, é um teste. Um escolhido precisa aprender a se sustentar sozinho, a encontrar sua força interna sem precisar da validação de ninguém. Ele precisa aprender a confiar em seu próprio julgamento, a tomar decisões sem o apoio dos outros. E é nessa solidão que ele se fortalece. Enquanto os outros precisam da opinião alheia para saber quem são, ele se constrói em silêncio. Ele entende que a solidão não é um fim, mas um processo, pois no momento certo as conexões verdadeiras aparecerão. Aquelas que vibram na mesma frequência, que compartilham do mesmo propósito. Mas até lá, ele segue sozinho, pois sua missão é grande demais para depender da compreensão dos que ainda não despertaram. O escolhido incomoda. Sua presença desafia a ordem estabelecida. Sua visão ameaça os que se beneficiam da ignorância. E por isso, tentam nos parar. Mas não com força bruta,
com manipulação. Usam palavras doces para nos fazer duvidar de nós mesmos. Espalham mentiras para nos desestabilizar. Criam distrações para nos afastar de nosso caminho. Eles não podem nos vencer diretamente, então tentam nos enfraquecer por dentro. Eles tentam nos convencer de que estamos errados, que somos exagerados, que devemos nos encaixar. Tentam plantar dúvidas, usar nossas emoções contra nós. Mas há um problema nessa estratégia. O escolhido enxerga além das palavras. Ele sente a energia, percebe as intenções, sabe quando está sendo manipulado. Ele não se deixa levar por elogios falsos, nem se prende às correntes invisíveis que tentam colocar sobre ele. E quando percebem que suas táticas falharam, eles entram em desespero, porque agora entendem que não podem nos parar. Não com mentiras, não com medo, não com distrações. O escolhido segue em frente, imune às armadilhas que tentam colocá-lo. Pois ele não joga o jogo deles. Ele está criando um novo jogo, onde as antigas manipulações já não têm mais poder. A verdade é uma lâmina afiada, e os escolhidos a carregam como uma extensão de si mesmos. Não somos daqueles que jogam com meias-verdades ou evitam dizer o que precisa ser dito. Quando falamos, nossas palavras cortam fundo porque vêm de um lugar de lucidez e coragem. O mundo está acostumado a ser enganado por discursos vazios, a viver dentro de bolhas de ilusão, mas um escolhido não compactua com isso. Ele diz a verdade nua e crua, e isso incomoda. Mas a verdade não é apenas algo que dizemos, ela está na nossa própria existência. Ser quem somos já é uma afronta para aqueles que vivem no auto-engano. Quando entramos em um ambiente, nossa presença sozinha expõe a falsidade, a mediocridade, a hipocrisia ao redor. Não porque buscamos conflito, mas porque a luz sempre revela o que está escondido nas sombras. E é por isso que muitos tentam nos silenciar. Eles preferem continuar vivendo na mentira do que encarar a realidade que trazemos. Mas um escolhido nunca abaixa a cabeça. Não nos curvamos para agradar, não suavizamos a verdade para confortar. Sabemos que a verdade pode doer, mas também liberta. Aqueles que resistem a ela podem nos atacar, nos ridicularizar, tentar nos calar, mas nunca conseguirão mudar os fatos. E no final, mesmo aqueles que nos odiaram por dizer a verdade, acabarão tendo que aceitá-la. Porque a verdade não pode ser apagada. E um escolhido nunca pode ser ignorado por muito tempo. Os escolhidos não vivem dentro das limitações impostas pelo mundo. Enquanto a maioria aceita as regras do jogo como imutáveis, nós entendemos que tudo pode ser moldado, reescrito, transformado. O impossível só existe para aqueles que não ousam tentar. Mas para nós, cada barreira é um desafio. Cada não é um convite para provar o contrário. O escolhido não pergunta, será que é possível? Ele simplesmente faz. Mas construir o impossível não é um caminho fácil. É uma jornada solitária, repleta de dúvidas externas, de portas fechadas, de olhares de desprezo. O mundo nos testa, nos desafia, tenta nos convencer de que nossos sonhos são grandes demais. Mas o escolhido não se dobra. Ele persiste, trabalha no silêncio, planta cada semente com paciência e determinação. Ele entende que as grandes obras não surgem da noite para o dia. São esculpidas pela disciplina e pelo tempo. E então, um dia, aquilo que todos chamaram de impossível se torna realidade. Os mesmos que riram, que desacreditaram, que disseram isso nunca vai dar certo, agora observam, atônitos, o impensável se materializar diante de seus olhos. Mas para o escolhido, isso nunca foi surpresa. Ele sempre soube que o impossível era apenas uma ilusão. E por isso, ele continuará construindo, quebrando limites, indo além. Porque é isso que um escolhido faz. Enquanto os fracos correm atrás de resultados imediatos, o escolhido sabe que a verdadeira grandeza exige tempo.
Ele entende que cada passo dado agora ecoa no futuro, que cada pequena decisão constrói algo maior. E por isso, ele não se desespera quando as coisas não acontecem no ritmo que os outros esperam. Ele sabe esperar. Ele sabe crescer em silêncio. Ele domina a arte da paciência. A paciência do escolhido não é passividade, mas estratégia. Ele observa, analisa, estuda o terreno antes de agir. Ele sabe que há momentos em que a melhor resposta é o silêncio, que há batalhas que devem ser vencidas antes mesmo de serem travadas. Ele não se abala com provocações, não se desespera diante de obstáculos. Ele espera o momento certo, e quando age, é de forma decisiva e irreversível. E é por isso que o escolhido sempre vence. Enquanto os outros se desgastam tentando apressar o destino, ele segue firme, construindo cada peça do seu império com precisão. E quando finalmente chega sua hora, ele não precisa correr, ele já está pronto. O mundo pode ter duvidado, pode ter tentado impedi-lo, mas nada disso importa, porque quem domina a paciência domina o jogo. O escolhido sabe que seu momento sempre chega. Não importa o quanto tentem atrasá-lo, não importa os obstáculos que coloquem em seu caminho. A ascensão é inevitável. Cada desafio superado, cada lição aprendida, cada luta travada foi apenas uma preparação para esse momento. O mundo pode não estar pronto para sua grandeza, mas ele está. Ele sempre esteve. E o mais interessante? A ascensão do escolhido não acontece de forma explosiva ou espalhafatosa. Ela vem como um mar subindo lentamente, como uma tempestade se formando no horizonte. Os que não prestaram atenção só percebem quando já é tarde. Quando finalmente olham ao redor, o escolhido já está em outro nível. E eles ficam sem palavras, tentando entender como alguém que foi ignorado por tanto tempo agora se tornou inalcançável. Mas para o escolhido, isso não é surpresa. Ele sabia desde o início que esse momento chegaria. Ele não precisava da aprovação dos outros para continuar, não precisava que acreditassem nele. Ele seguiu em frente porque confiava em si mesmo. E agora, enquanto o mundo assiste à sua ascensão com espanto, ele simplesmente segue seu caminho, sabendo que ainda há muito mais por vir. Desde o início, o caminho do escolhido já estava traçado. Ele pode ter enfrentado dúvidas, pode ter sido testado, pode ter pensado em desistir, mas no fundo sempre soube que esse era seu destino. Ele não veio ao mundo para ser mais um, para seguir padrões, para se encaixar. Ele veio para transformar, para desafiar, para ascender. E nada poderia mudar isso. Os que tentaram impedi-lo agora entendem que nunca tiveram chance. Eles podem ter criado obstáculos, podem ter tentado plantar dúvidas, podem ter feito de tudo para desacreditá-lo, mas tudo isso apenas o fortaleceu. Cada tentativa de pará-lo foi apenas mais um degrau na escada de sua evolução. Seu sucesso não era uma possibilidade, era uma certeza, e assim ele segue. Sem olhar para trás, sem carregar ressentimentos, sem se preocupar com os que tentaram detê-lo, porque ele sabe que tudo isso fazia parte do caminho. E agora, o destino que sempre foi seu finalmente se cumpre. Ele chegou onde deveria estar. Ele se tornou o que sempre foi destinado a ser. E essa é a verdade inegável que o mundo não pode mais ignorar.